internet que saem falando muita coisa e que não é bem a realidade, tá? Bom, a pergunta do banho já foi respondida. E tem o filho aqui da Valeriana, que tem 19 anos, que diz que quando faz a barba, amanhece com o rosto todo cheio de alergia. Então ela quer saber, isso é uma pergunta que tem também a ver com o livro, doutor Ed, se é a máquina de barbear que talvez melhorasse essa situação, é um problema com a Gillette. E aí, esse problema de barba? Eu percebo que realmente existe. O meu filho tem uma barba medonha. Meu marido faz a barba tomando banho sem olhar no espelho. Então, olha que situação antagônica. Então, bom, eu gostaria de agradecer as perguntas, é muito interessante. Sobre a acne, a sua ouvinte falou que ela apresentou acne depois dos 36 anos. 36 anos. Ela precisa ver se ela porventura teve alguma alteração hormonal. Seria interessante ela procurar um dermatologista para ele descobrir exatamente o que está acontecendo. Que mas pode ser hormonal, pode né? ser hormonal. Pode ser algum medicamento que ela esteja tomando. Agora, alguns cuidados são interessantes. Então, talvez ela tenha aplicado no rosto algum produto, algum creme que seja oleoso. Então, a pessoa que tem a pele oleosa, evite de aplicar cremes no rosto. Procure alguns cosméticos à base de gel. Ah, sim. Então, com isso você diminui a oleosidade. Então, quanto mais oleosa for a sua pele e mais oleoso for o produto que você está aplicando, a tendência de você desenvolver acne é muito grande. Tá certo. Então, pode ser uma maquiagem que ela esteja usando de forma inadequada, um protetor solar. Então, é interessante ver onde é que está o erro. Ou talvez alguma alteração hormonal. Ok. Em relação à cirurgia a laser para a micose, eu não conheço, desconheço, porque a micose ela é causada por fungos e o tratamento não é com cirurgia, muito menos a laser. Seria algum tratamento medicamentoso. Exato. Então seria interessante procurar um dermatologista. E sabe, doutor, que na nutrição funcional, tratando fungo intestinal, você melhora todo esse nível de micose, candidíase, é muito interessante. Sim. Um dia nós vamos fazer uma pauta sobre esse tema, aí eu vou convidar o senhor para ouvir. Com certeza eu vou ouvir. Bom, e a questão da barba, né? Então é muito comum que os homens apresentem a alergia depois de fazer a barba, mas nem sempre é alergia o que a pessoa tem. Então existe um problema que se chama foliculite. Então, quando a pessoa faz a barba, ocorre um traumatismo daqueles folículos pilosos, né, daqueles pelos, e o pelo, quando vai nascer, ele nasce, digamos assim, entre aspas, encravado. Nossa. Então aquele pelo vai encravando. Então toda vez que a pessoa faz, ela desenvolve a foliculite, que é uma inflamação. Nossa. Ou porque o pelo encravou, ou pelo próprio trauma ali. Então a barba está sempre inflamada, né? Isso. É aquela foliculite. E existem vários tratamentos, então a pessoa deve procurar um dermatologista, pode ser no posto de saúde mesmo, algum hospital próximo da tua casa, e procurar saber qual é o problema, o que está desencadeando isso. Às vezes a lâmina que a pessoa está usando é incorreta, não é a mais adequada. Tem isso, lâmina correta para o tipo de barba? Também, às vezes é muito traumatizante aquela lâmina que ele usa, talvez de uma outra forma. E quem puder, tiver acesso, existe o tratamento a laser. Então a pessoa pode fazer um tratamento a laser e diminuir a barba. Então, diminui? Sim. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma inflamação, uma irritação, principalmente na região do pescoço. Então, você pode fazer um tratamento a laser para que ali, naquela região, diminua a quantidade de pelos, de barba que nasça. O laser faz o quê? Ele destrói o folículo piloso? E aí você... Não é que nunca mais vai nascer um folículo, mas diminui bastante a quantidade e demora muito para nascer novamente. Ai, que interessante. E como você diminui a quantidade de folículo, a quantidade de pelos, né? Então, por consequência, você diminui a quantidade da inflamação. Perfeito. Dos pelos inflamados. Olha só, hoje eu aprendi várias coisas, porque esse quesito barba realmente eu desconhecia totalmente. Aproveitando que você tocou no assunto de protetor solar, né, que pode inadequadamente, se for um protetor muito oleoso, estar prejudicando uma pele. Tem aqui uma ouvinte, a Irma, aqui do Jardim da Saúde. Ela disse que a mãe dela, de 78 anos, já fez uma cirurgia de câncer de pele, tá? Que foi no rosto e nos braços. E que ela usa protetor solar diariamente. E com esse calor e sol forte, ela está na dúvida se realmente a mãe dela está protegida utilizando o filtro solar.
Vamos falar um pouquinho de filtro solar, porque a gente sabe que recentemente foi uma polêmica, né? A Proteste fez teste de todos os filtros solares, já falamos isso aqui no programa Mais Saúde, e só 2 passaram. E um monte de outros, inclusive o que eu usava, não passaram. Então, como que funciona o filtro solar, doutor? Primeiro, funciona. Como é que é a melhor forma de aplicá-lo para que realmente ele nos proteja? E o fator de proteção tem diferença? Que às vezes a gente ouve falar, acima do 30 não faz efeito, não adianta pagar um fator 45 mais caro, porque acima de 30 não protege. Enfim, vamos desmistificar um pouquinho o filtro solar? Claro, esse é um assunto muito interessante, muito vasto. E antes de eu falar do protetor solar, do filtro solar, vamos falar um pouquinho sobre o câncer de pele. O Brasil é um país que tem uma incidência altíssima de câncer de pele. Lembrando que incidências são números novos de casos, Exatamente, casos novos. E por conta de ser, primeiro, um país tropical, que a gente vive então exposto ao sol, e o Brasil, aqui no Brasil nós temos a cultura da pele bronzeada. Então todos acham muito bonita a pele bronzeada e acabam se expondo ao sol. Fora isso, algumas pessoas trabalham expostas ao sol, né? Trabalham na lavoura, alguns são motoristas, alguns são vendedores de rua, ambulantes, então as pessoas estão expostas ao sol constantemente. Então o uso do protetor solar é fundamental. Então a pessoa exposta às radiações solares, ao raio ultravioleta A e B, principalmente o ultravioleta B, que é o causador do câncer de pele. E como é que a gente vai descobrir qual é o A, qual é o B? Tem horário? Então, principalmente a gente deve se expor ao sol, quem quer ir à praia, evite se expor ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Que é o horário que todo mundo resolve ir para a praia, né? Exatamente, que dormiu até mais tarde foi neste horário. E vai das 10 às 4. É neste horário que os raios ultravioleta B estão em maior incidência. Os raios ultravioleta A estão mais no período até as 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Mas, doutor, eu só fico embaixo da barraca. E tem problema? Não estou protegida? Não, tem um grande problema, porque o raio ele incide sobre a água e sobre a areia e reflete em você. Então, mesmo embaixo da barraca ou do guarda-sol, você deve estar protegido, utilizar o protetor solar. Então, as pessoas que estão mais expostas, assim, que têm a incidência do câncer de pele, são pessoas de pele clara, de olhos claros e cabelos claros. Essas são as principais vítimas. E se estiverem expostas aos raios ultravioleta B do sol durante muito tempo, e também entram aí as câmeras de bronzeamento artificial... Mas isso eu não vou nem falar a respeito, a gente vai tocar também nesse assunto, mas isso é um absurdo. É um absurdo. Né? Mas, doutor Ed, quando eu escuto essa musiquinha de fundo, significa que eu preciso ir para o primeiro intervalo. Tá vendo como o Mais Saúde vai rápido? Já passou metade do programa. E ainda não falamos metade do que a gente queria. Então, voltando agora no intervalo, vamos dar continuidade sobre o câncer de pele, esse assunto do protetor, a importância. Que é importante, o protetor solar. Mas depois eu faço questão que a gente toque num assunto sobre cigarro. Afinal, o cigarro prejudica a pele? Sim. Olha aí, vamos falar sobre isso depois. O que desejar, prepare o coração pra escutar, o amor vai falar. Se você vê a solução fora do próprio coração, não se engane por mais tempo. Se não aceita o que é seu, quer muito mais o que não tem. Não aumente o sofrimento, pois seu vazio foi criado pelo rumo errado do seu olhar. Peça a ele o que desejar, prepare o coração pra escutar, o amor vai falar. Você não é nada sozinho, com Deus você encontra o caminho. Ele te ama, o amor vai falar.
vê a solução fora do próprio coração. Não se engane por mais tempo. Se não aceita o que é seu, quer muito mais o que não tem. Não aumente o sofrimento, pois seu vazio foi criado pelo rumo errado do seu olhar. Peça a Ele o que desejar. Prepare o coração pra escutar. O amor vai falar. Você não é nada sozinho. Com Deus você encontra o caminho. Ele te ama. O amor vai falar. Deus vai lhe abraçar como um filho. É só voltar a olhar pra Ele. Ele te ama. Sempre te amará. O amor vai falar. Você não é nada sozinho. Estamos apresentando Mais Saúde. Vencendo aflições, alcançando milagres, com Márcio Mendes, para você enfrentar com fé os desafios da vida. Quando nós esperamos no Senhor, nós não nos decepcionamos. Porque apesar do sofrimento da vida presente, nós não o sofremos sozinho. E deixa eu lhe dizer um segredo: o socorro de Deus nunca chega tarde demais. Você que tem esperado pelo Senhor, confie, acredite, espere no Senhor e não arrede daí o seu pé. Porque o socorro de Deus nunca chega depois da hora. O socorro de Deus chega na hora exata. Ele nunca passa da hora, Ele nunca chega tarde demais. Então felizes aqueles que estão esperando, porque serão socorridos pelo Senhor. Vencendo aflições, alcançando milagres. A Rádio América está com você todos os momentos do seu dia. 10 horas e 1 minuto. Agora são 2 horas e 2 minutos. Agora 4h22 na América, você... Agora 6h39 aqui no fim de tarde. O nosso objetivo é a evangelização 24 horas. É Jesus nosso Senhor que nos segura nos braços, dia após dia. Ouça no seu celular, aplicativo Rádio América Canção Nova para iPhone e Android. Rádio América 2015, mais fé no seu rádio. Canção Nova abraça São Paulo. 21 de junho, no ginásio do Ibirapuera. Rua Manuel da Nóbrega, 1361, bairro Paraíso. Para participar, basta trocar 1 quilo de alimento não perecível por um ingresso nos seguintes pontos: Casa de Evangelização Canção Nova, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próxima estação São Joaquim do Metrô. Loja Canção Nova de São Paulo, na Rua São Bento, número 43, no centro. Loja Canção Nova de Santo André, Rua Campos Sales 254, no centro da cidade. Informações 33829800 ou sãopaulo.cançãonova.com. Segundo Canção Nova abraça São Paulo. Venha! Regando as plantas, você gasta cerca de 186 litros de água limpa em 30 minutos. Para economizar, guarde a água da chuva e regue sempre de manhã cedo, evitando que a água evapore com o calor do dia. Dê a sua contribuição. Eu ajudo a Canção Nova. Sabe por quê?
Meu nome é Jair Saran. Eu ajudo a obra porque é uma obra maravilhosa, que tem levado muita vida, muita conversão, muita cura para as pessoas. É por esse motivo que eu ajudo a Canção Nova. A Canção Nova evangeliza e transforma a vida das pessoas. Torne-se um sócio. Ligue 12 31 86 2600 ou acesse clube.cançãonova.com. Aqui na América, você encontra dicas para dar novas respostas aos desafios cotidianos. Dom Bosco nos ensina: a vida nos foi dada para o outro. Para ver a vida acontecer, diariamente com Ricardo Sá. América. 12h30. A vida consagrada diz respeito a toda a igreja. Não é uma realidade isolada, mas está colocada no próprio coração da igreja. Colabora para que as pessoas descubram a alegria da mensagem cristã. Que o nosso coração se preencha deste amor de Deus. Esse amor que quer realizar obras de misericórdia em nossa vida. Canção Nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Doutor Ed, vamos terminar de falar sobre o filtro solar? Isso, vamos falar então, terminando então o câncer de pele. Eu falei isso, que o câncer está relacionado com a exposição solar. Então todos devem se proteger, não é? Quando for à praia, usem chapéus, protetor solar, óculos de sol e evitem ficar expostos ao sol naquele horário entre 10 da manhã e 4 da tarde. O protetor solar, existem vários no mercado, então procure aquele que se adeque melhor à sua pele e ao seu bolso, porque a gente tem protetor solar de variados preços e não quer dizer que o protetor mais caro seja o melhor. Foi feita a pesquisa e alguns protetores caros não foram aprovados e alguns protetores relativamente baratos foram aprovados na avaliação. Então, procure aquele protetor que seja melhor para a sua pele. Quando fala assim, foram avaliados e passaram, significa que normalmente eles dão uma proteção de 2 horas de exposição. A média é essa, quer dizer, eu passo o protetor e eu posso ficar 2 horas expostas ao sol e esse protetor vai estar, então, me protegendo naquele tempo. Sim. Então, por exemplo, o protetor solar tem o fator 15, existem vários fatores, né? Fator 30. Na verdade, a gente recomenda que o mínimo seja o 30. O mínimo 30, para qualquer tipo de pele. Qualquer tipo de pele. Tá. E a pessoa deve aplicar várias vezes ao dia, de manhã, na hora do almoço, à tarde. Não adianta aplicar só uma vez. Se você entrou na água, no mar, na piscina, tem que reaplicar novamente. Se transpirou, se correu, suou, deve aplicar novamente. E existem protetores específicos para o rosto, por exemplo, são aqueles menos oleosos, né? E o protetor para o corpo. De qualquer forma, se você utilizar no dia a dia um protetor no rosto, que proteja o rosto, a orelha, o pescoço, os braços a gente não esquece também, de pôr protetor solar na orelha. E na sola do pé. Na sola do pé também. Então, você estará protegida. E deve passar todos os dias, diariamente. Exato, não sair sem ele, né? E eu coloco na minha necessaire. Então, quando eu vou correr alguma coisa, cheguei transpirada, né, no carro, eu tenho uma toalha, eu me seco e tá lá o meu protetor solar. Isso, correto. Porque quem me conhece sabe que sou clarinha, então realmente tenho que me proteger bastante. E esse negócio de acima de 30 não é tudo isso que falam, a gente só vai pagar mais caro, é verdade? Isso, então, isso também tem um pouco de verdade, porque acima de 15 de fator de proteção, você está protegida contra mais de 90% dos raios solares. Nossa, bastante. Bastante. E depois disso, o aumento realmente não é muito grande. A diferença é que você deve reaplicar várias vezes. Então, se você usa um protetor com um fator de proteção baixo, por exemplo, 15, 6, você tem que aplicar várias vezes. E se você coloca um protetor 50, por exemplo, você pode reaplicar de forma mais espaçada. Tá, né? Ótimo. Olha que dica boa. Bom, acne aqui é o que impera, né? Então nós vamos ter que fazer acho que um programa só de acne, mas nós já
tivemos aqui contemplando algumas questões em relação a ela, mas tem aqui a Ana Paula, que é de Carapicuíba, e ela está falando que justamente ela tem esse hirsutismo, né, que são aqueles pelos, né, no rosto, inclusive algumas etnias, no caso, assim, portugueses, espanhóis, tem mais essa tendência, né, mas quem tem ovário policístico é uma também característica também, né? Então, só que ela disse que ela fez um tratamento a laser, que ela disse que não obteve sucesso, ela disse que fez 6 sessões, ela gostaria de saber se tem algum outro tratamento alternativo. Olha, Ana Paula, a coisa alternativa é perigoso, principalmente quando se trata de pele. Agora, o que eu gostaria de sugerir a você, porque assim, tratamentos tem vários, equipamentos tem vários. Por que você não procura uma segunda opinião num outro dermatologista e veja se ele estaria tratando do seu caso com o mesmo tipo de laser? Porque eu acredito que exista diferença entre equipamentos, né? Sim, existem vários equipamentos de laser. E uma segunda opinião sempre é boa, né? Claro, sempre bem-vinda. Então, Dr. Roque Claro. vive recebendo segunda opinião ali para ele dar segunda opinião no Brasil inteiro, então não se constranja, você vai e procura falar, olha, eu fiz um tratamento assim, pede uma opinião que eu acho muito válido, tá bom? Antes de tocar no assunto do cigarro, me diga uma coisa. Eu vivo recomendando para os ouvintes mais saúde e para os meus pacientes que evitem o desodorante tradicional por conta do alumínio que ele contém e que acaba sendo, você acaba absorvendo, isso nós chamamos que é um xenobiótico, né? E eu gosto muito do leite de magnésia, aquele famoso leite de magnésia de Philips, que custa R$3 ou R$4 na farmácia, e que eu recomendo a utilização. Eu particularmente uso, conheço algumas dermatologistas chiquérrimas que cobram uma consulta carésima para depois passá-lo para as pacientes com alergia a desodorante, e vi que no quesito chulé também ele resolve. Resolve bastante. Então, assim, as pessoas que têm o chulé têm que procurar descobrir de onde vem esse chulé. Então, os calçados, eles devem ser limpos. Então, você não deve utilizar diariamente o mesmo calçado. Quando você chega em casa, não guarde o calçado imediatamente no armário. Deixe ele ventilar numa área mais ventilada da casa. Deixe passar a noite, no dia seguinte você guarda no armário. Se o calçado molhou na chuva, alguma coisa, deixe ele secar bem, depois faça uma higienização, limpe o calçado. Então, as meias também, né? Não repetir meias. E de algodão de preferência, né? De algodão, porque as meias sintéticas elas dão mais. E não deixar de usar uma meia quando usa o tênis, né, doutor? Também, porque se você usa o tênis diariamente sem meia, isso provoca o desenvolvimento do chulé. Mas enfim, mantendo os cuidados de higiene, você vai estar protegido do chulé, não é? E uma coisa interessante que eu estava lendo no seu livro são pessoas que transpiram muito pelos pés. Inclusive, achei interessante que tem situações que aqui estão colocadas no livro de pessoas que escorre tanta água que sai pelo sapato. Eu nunca tinha ouvido um caso desses. É verdade. Existe uma doença que se chama hiperidrose. Então a pessoa sua muito pelo corpo todo, principalmente axilas, mãos e pés. Gente. Então a pessoa ela fica constrangida porque a roupa vive manchada embaixo da axila, até embaixo. Então a pessoa está sempre constrangida. Ela vai cumprimentar alguém, a mão dela está sempre molhada. E às vezes pode acontecer do pé suar tanto que o calçado fique úmido, molhado. Aí tem cirurgia, Aí né? tem outro tipo de tratamento, sim, tem cirurgias. E aquele botox, né, também, como é que é? Isso, a toxina botulínica, existem vários nomes comerciais, este que você falou é um deles. É o nome comercial? É um nome comercial, existem vários no mercado. Então, são excelentes também para o tratamento da hiperidrose. Porque eu acho que tudo que é cirurgia, assim, que é, muito, assim, acabou, não dá para voltar atrás, eu fico meio aflita, né? A gente sempre tem que deixar a cirurgia para a última chance, assim, né? Se você tem condições de tratar com medicamento, com cremes, algumas coisas assim, clinicamente, é melhor optar por esse tratamento primeiro. Quando não tem jeito, aí sim partir para a cirurgia. Mas a importância da higienização dos sapatos, não repetir, evitar sapatos emborrachados, essas melissas aí da vida, nem sei, agora tem tanto nome grandinho, não sei o quê. Esses negócios de plástico, gente, bonitinho, barato, mas olha, gente, não é saudável, né? Sim. E aí quando não tem, você não resolve o seu problema mantendo os calçados limpos, o seu pé limpo, e mesmo assim você continua com chulé,
Aí existem as opções, então existem os escaldapés, não é? Que hoje em dia a gente bárbaro. não usa mais, mas antigamente era muito utilizado. E também, além de ser uma forma de você higienizar o pé, é uma forma de você relaxar também. Ah, então você Não vai dar é? uma receitinha. Dá uma receitinha de escaldapé, porque aí uma receitinha caseira todos nós gostamos. Não, O que existem pode ser? várias formas. Então você pode colocar numa bacia, por exemplo, uma água morna, e você pode colocar ali, por exemplo, algum sabonete líquido que seja agradável para os seus pés. Você pode pôr bolinhas de gude para você massagear a planta Ai, dos que pés. delícia. Pode colocar alecrim, alguma erva que você goste. E Uhum. aquilo vai ser relaxante e também vai manter o seu pé com um odor mais agradável. O uso também do leite de magnésia depois também auxilia a manter o pé sem o odor Sem o odor, desagradável. isso eu falo para os meninos, né? Falo, gente, porque às vezes eles tiram o tênis, mas a casa inteira fica empesteada, é uma coisa medonha. E olha, gente, é triste, é constrangedor, né? E parece que eles não sentem mais, né? O odor, já se estão acostumados, acostumados. mas o resto da casa padece. Então, mães, temos solução, né? Então, tá todo esse aspecto aí já envolvido e o famoso leite de magnésia presente. Bom, doutorete, o que o cigarro faz de tão mal assim para a pele? Porque, olha, com esse negócio aqui em São Paulo de não poder fumar dentro dos ambientes, infelizmente eu estou notando o seguinte, você vê agora quem está fumando e de cada 10 pessoas, 9 são mulheres. Não sei Verdade, tem uma incidência muito alta de mulheres que fumam. Né? E agora o pessoal não está mais nem constrangido de fumar andando na rua, porque antigamente não era elegante. Hoje o pessoal fuma na rua, aí não adianta nada, você está passeando e aquela fumaça para a gente. Agora, eu tenho vontade de parar as pessoas e falar, gente, vocês não têm noção do que vocês estão fazendo para a saúde de vocês. Mas já que elas não vão se interessar no câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de língua, câncer de lábio, câncer de tudo, vão falar da pele, porque pelo menos na pele elas vão ficar, pelo menos pela estética, Vão envolvidas. ficar preocupadas, né? Então, o cigarro, ele faz mal para tudo, não é verdade? Até também para o sistema cardiovascular, né? O infarto tem uma relação íntima com o cigarro. Então, Ainda mais se a mulher ainda toma anticoncepcional, aí né? piora ainda mais. Nossa. Então, na pele, o que acontece? O cigarro, a nicotina, ela causa um fechamento dos vasos, que é uma vasoconstrição, cientificamente falando. Com isso, o aporte de sangue, quer dizer, a quantidade de sangue que chega na pele para nutrir essa pele é menor no fumante. Então, por isso você pode perceber, a pessoa que fuma, ela tem uma pele de tonalidade diferente, uma textura diferente. É uma pele sem vida. É uma coisa estranha, né? uma E quando pele vai mais- envelhecendo, vai ficando mais esquisito. Às vezes amarelada, às vezes meio acinzentada. Isso. Não é uma pele saudável, uma pele que você veja assim que tem jovialidade, não é? É uma pele, não é uma pele muito viçosa, é uma pele apagada. E além disso, o cigarro pode causar câncer de lábio. Então, eu atendo muitos pacientes que têm câncer na boca, né, no lábio, por causa do cigarro. Gente. Então, eu acho que as pessoas que fumam devem pensar, né, 2 vezes, se puderem, se conseguirem, porque também não é muito fácil, mas devem pelo menos Já tentar parar de fumar. Tem medicações Existem que estão tratamentos. funcionando muito bem. Meu marido mesmo, cardiologista, fumou 30 anos, com a graça de Deus, Ele conseguiu que parar. ele parou de fumar, graças a também uma medicação que o auxiliou, porque era o fim da picada lá no Encorte, um fumódromo, eles fumavam escondidos. Eu disse, gente, vocês não têm vergonha? Porque eu nunca fumei, graças a Deus, né? Minha mãe era uma fumante até os 89 anos, com a idade que ela faleceu, fumou. Meu pai era um fumante de charuto, quer dizer, eu era pra estar, assim, num ambiente de fumantes. Mas com a graça de Deus, como eu fui atleta na adolescência, meu técnico de atletismo, ele falava assim, cigarro tira a resistência. Então a gente que queria... fumava. Nossa, mas ele chegava perto, né? E nisso, eu falava, né? Porque aí eles iam todos, assim, no cantinho, fumar escondido. Eu falei, gente, mas não adianta, vocês estão cheirando cigarro. A pessoa que depois, quando para de fumar, observa como o outro que fuma cheira cigarro. Com certeza. Né? O ambiente que a pessoa fica, tudo fica cheio. E é um fator de risco que é plenamente, que a gente pode mudar essa realidade. Não é que nem um colesterol hereditário que você tem que tomar uma medicação, mas você não pode fazer nada a respeito, né? O cigarro é uma decisão. É uma escolha da pessoa. Acaba com o colágeno, né? Com a elastina, como é que é? Sim, porque como a pele da pessoa que fuma,
não recebe uma nutrição sanguínea adequada, essa pele não vai ter realmente o viço, que é causado pelo colágeno e outras estruturas da pele. Então, a estrutura da pele vai estar danificada, essa pele vai ser uma pele mais fina, menos viçosa e propensa a rugas. Gente, é aquilo que eu digo, sou o que como? Não, eu sou aquilo que eu consigo absorver. Só que além disso, é o que eu consigo absorver e consigo transportar, entrar na célula, nutrir, fazer acontecer. Então, gente, quem fuma também não tem, mesmo que absorva os nutrientes, não tem, como o doutor Ed está falando, um aporte nutritivo para essa pele. Quer dizer, Claro, não adianta porque nada. não chega até lá. E aí come orgânico, manja, aquela coisa. Come orgânico, só que fuma. Só que fuma. Não é? Mas olha, gente, temos aqui, continuando aqui a participação. Eliana falando aqui, ó. Leite de magnésio em uma blusa cavada vai desaparecer ou derramar ou manchar? Minha linda, ele é branco na sua mão. Depois que você passa, some. Então você não mancha a roupa, fica tranquila. Até teve um paciente que disse que antigamente tinha um desodorante tipo Rolon, que você conseguia tirar a bolinha e você punha o leite de magnésio e conseguia botar a bolinha de volta. Saiu do mercado, mas essa era uma boa alternativa, até. Então fica tranquilo. A Débora está perguntando se para peles morenas. Uma boa pergunta. E a raça negra, como é que fica? Então, como eu falei, a incidência do câncer de pele é maior em pessoas de pele clara, olhos claros e cabelos claros. Porque essas pessoas têm uma quantidade menor de melanina, que é o pigmento da pele. As pessoas de cor mais escura, então a raça negra, eles têm uma proteção maior. Eu não digo que vocês são, assim, os afortunados, osso melhor. A pele melhor. Pele melhor, não tem celulite, o bumbum fica no lugar. Fica tudo firme. Tudo firme. Então, e eles têm uma proteção maior aos raios solares. Então, a incidência de câncer de pele em pessoas de pele escura é menor, mas ela existe. Mas precisa mesmo assim? Precisa. Passar? Todos devem usar protetor solar, inclusive quem tem pele negra. Olha que interessante. E verrugas? Diz que tem pessoas assim que têm muitas verrugas. E aí? Faz cirurgia? Não faz? Qual que você aconselha? Existem várias alternativas para tratamento de verruga. A verruga, se é exatamente isso que ela está falando, ela é causada por vírus, né? O HPV. E algumas pessoas, quando têm a imunidade comprometida, elas têm várias verrugas disseminadas pelo corpo. Então é preciso descobrir o que é que está causando essa imunidade mais rebaixada nessa pessoa. Mas um dermatologista consegue resolver bem esse problema. Então procure um dermatologista que ele vai conseguir resolver. Aquelas manchas próprias da gravidez. E aí? O que você pode contar? O que você pode contar a respeito? Sim, então, durante a gravidez, ou até quando a mulher usa anticoncepcional, ela pode desenvolver o melasma, que é essa mancha mais escurecida no rosto. Então evite o sol, porque o sol vai fazer com que essa mancha permaneça, piore ou volte depois do tratamento. Então existem alguns produtos clareadores e sempre a utilização do protetor solar, porque aí com isso você diminui o retorno desta mancha. Mas a pessoa que teve uma vez, ela tem a tendência a ter novamente. Tá certo. Tem um ouvinte aqui perguntando para quem já teve câncer de pele, já retirou e quer saber se pode utilizar desodorante ou é melhor usar o leite de rosas. Olha, Eni, eu gosto do leite de magnésia, mas aí quando tem câncer envolvido eu já não sei. Uma pessoa que já teve câncer... Não, então não há relação do câncer de pele com o tipo de desodorante. Não, né? Você pode usar o desodorante que for mais adequado para você, porque o câncer de pele não vai ter nenhuma relação com isso. Tá ótimo. Doutora, daqui a pouco o programa vai acabar. Eu falei pro senhor que ia passar rápido. Pois é, muito gostoso, né? Me diz uma coisa, o que mais, porque tem tantos temas interessantes. Olha, bem ou mal, a gente teve, assim, uma boa participação. Bastante gente, então, né? nós tivemos várias aqui perguntas. Várias perguntas. Agora... o que não deu tempo de abordar e que seria interessante? Celulite, que toda mulher adora falar a respeito, né? E aí, celulite, quando tá num grau assim leve, dá pra gente dar um jeito nela ou vai ter que conviver com ela o resto da vida? Então, celulite é o grande temor de toda mulher, né? E não tem quem não tem. Hoje em dia até criança tem. Mas a celulite é própria da mulher. Toda mulher tem celulite.
Então, eu acho que a mulher precisa também aprender a conviver com isso também. Porque, na verdade, os homens nem prestam atenção nisso, sabia? Olha aí, gente. Verdade. A gente preocupada com a celulite e os homens não prestam atenção. É verdade. Então, quando a pessoa está numa fase inicial da celulite, há como tratar, sim. Tem. Então, atividade física, uma dieta adequada. Não fumar. Evitar refrigerantes. E alguns tratamentos com massagem e ultrassom também você consegue uma melhora, mas nunca a cura completa, assim, desaparecimento completo da celulite. Quando a pessoa tem uma celulite num grau bem avançado, isso geralmente acontece numa idade mais avançada, ou pessoas que têm uma flacidez muito grande da pele, ou porque foram obesas, ou porque estão obesas, daí é muito mais difícil você conseguir resolver completamente o problema da celulite. Mas existem algumas alternativas para a gente conseguir melhorar. É não deixar avançar, né? Começou, cuida. Doutora, o senhor falou de emagrecimento, etc. Eu estou notando uma coisa, não sei se o senhor tem observado isso na sua clínica. O que eu estou vendo de adolescente, tanto homem quanto mulher, com estrias. Mas umas estrias que você percebe que estão vermelhas ainda, do gênero, assim, inflamadas, que acabaram de acontecer. Estria, como é que funciona? Porque de repente eu escuto assim, vou levar no dermatologista, vamos fazer não sei o quê. Estria para mim é um rompimento da estrutura tecido, do colágeno da e pele. Eu não consigo entender muito o que dá para se fazer a respeito. Mas verdade, o que o senhor poderia estar dizendo? Então, pouca coisa pode ser feita para estria, na verdade. Quando você está na fase inicial e a estria não é muito grande, não é muito larga, você consegue, com alguns tratamentos dermatológicos, dar uma melhorada, né? Mas nunca desaparecer completamente. Quando as estrias são muito grandes, e por que os jovens você vê muito isso? Porque os jovens hoje fazem muita atividade física e alguns ficam muito grandes, como eles mesmos falam, né? Alguns até tomam hormônios e ficam muito musculosos. E com isso há o rompimento da fibra colágena e o aparecimento das estrias. Porque tudo tem que ter um tempo para acontecer, né? Quando o ganho de massa é natural, provavelmente o tecido... menor o risco. O tecido acompanha, né? E existe uma estria que muita gente tem, eu acho que até a maioria das pessoas tem, que é a estria do crescimento. Então, quando há o estiramento, né, o estirão na puberdade, que a pessoa cresce muito rápido, os ossos crescem muito rápido, há o desenvolvimento de estrias, principalmente na face lateral da nádega, assim, do lado do bumbum. E aquilo é muito comum, muita gente tem. Tem, e ninguém vai ser menos bonito por causa disso. Interessante. Não, mas é bom o homem estar dizendo isso, né? Porque é interessante esse universo feminino, a gente se preocupa com umas coisas, e quando a gente vai ver, o homem não tá nem aí para aquilo, né? E a gente fez um drama. Mas não dizem que as mulheres se vestem para outras mulheres, não para os homens? É verdade, isso é uma boa realidade. Então exato. Eu acho que vale também para celulite, viu? Olha aí. Olha aqui, estão perguntando de Joanete. Quanto tempo que eu não ouço falar disso? Joanete é muito comum. Nossa, ainda? E existem cirurgias ortopédicas, quem faz é o ortopedista para resolver esse problema. Fernanda, eu estou falando de leite de magnésia, tipo desodorante. Terminou teu banho, seca a axila, põe o leite de magnésia na axila. Não é para tomar leite de magnésia, não. Muito pelo contrário. Leite de magnésia vai alcalinizar teu estômago. O estômago é feito para ser ácido, porque é na acidez que libera as enzimas digestivas para fazer a primeira quebra proteica, que é feita no estômago. Então, nada de ficar tomando à toa esses antiácidos e companhia. Bom, doutor Ed está ouvindo a música. Acabou o programa. Foi rápido, pena, não é? Foi muito bacana. Muito gostoso, né? Foi um prazer tê-lo recebido. Para mim também foi um prazer muito grande. Foi, não é? Uma grata surpresa, não? Mais saúde. Bom, doutor Ed, nossa próxima pauta vai ser plástica, porque eu queria muito que o senhor orientasse a nossa população quando procurasse um cirurgião plástico. Que cuidados deveria ter para depois não acontecer de estar participando assim desses índices horrorosos de pessoas que morrem? Sim. Ou tem, gente, eu já vi cada fotografia de cada barbaridade que acontece. Sim. Gente, não brinquem. Procurem médicos assim que realmente tem que ter todo um roteiro aí diferente, mas o Dr. Ed vai voltar aqui com outro livro dele sobre plástica e nós vamos ter um tema só para isso. Dr. Ed, fique à vontade para se despedir, mandar seu recado, enfim, suas últimas considerações. Tá, ok. Então eu gostaria de agradecer o convite, fiquei muito feliz, adorei estar aqui. Para falar de plástica, eu recomendo o meu primeiro livro, que se chama Plástica Além da Beleza. Lá eu falo de todas as cirurgias plásticas e falo, inclusive, como escolher o seu médico, o seu cirurgião plástico.
Mas eu gostaria de voltar uma outra oportunidade para falar sobre isso. Mas só para fechar, então, essa entrevista, eu acho que o que deve ficar para todo mundo e para a população é o cuidado principal com o sol, porque a gente tem uma incidência muito alta de câncer de pele. Então, use o protetor solar, principalmente por isso, e também para evitar o fotoenvelhecimento. Porque se você se expõe ao sol, você vai ter mais rugas, você vai ter mais manchas e vai envelhecer mais rápido. Então, proteja-se do sol para estar sempre jovem, bonita, saudável e sem câncer de pele. Olha aí que dica boa, né? Gente, um beijo enorme, o programa foi uma delícia. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Agora na América, a verdade em questão. A reflexão sobre a fé com o Padre Paulo Ricardo. O segundo tipo de amor, que é amor de concupiscência, que precisa ser corrigido, é amar a pessoa por causa do dinheiro e da riqueza. Quantas pessoas entram em relacionamentos desse tipo? Pessoas que tentam comprar as outras com presentinhos. Às vezes até mesmo pais tentam fazer isso com seus filhos. Compram os seus filhos, acham que vão ter segurança do amor e o afeto dos seus filhos se lhe der todos os presentes que ele quer. E não estão enxergando que esse relacionamento está se fundando, está se fundamentando em algo destruidor e passageiro. Você não pode querer que seu filho ame você e comprar o amor. O amor não se compra. Você ouviu A Verdade em Questão com o Padre Paulo Ricardo. Na Rádio América você encontra mais vida. Eu escuto a Rádio América porque ela nos mantém em contato com Deus. Mais oração. A Rádio América é a igreja na minha casa. Mais formação. Um presente de Deus, porque fala de Deus o dia todo. E mais fé. E graças a Deus tenho recebido muitas graças. Rádio América fazendo a diferença. Acesse america.cançãonova.com. Rádio América, mais vida no seu rádio. Venha participar da Santa Missa na Canção Nova, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, presidida pelo Padre Adriano Zandoná, na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, Rua Tamandaré 355, bairro Liberdade, próxima à estação São Joaquim do metrô. Deixe o amor de Cristo restaurar a sua vida. Todas as segundas-feiras, missa às 7h30 da noite com Padre Adriano Zandoná. Informações